E na última semana, o lançamento da pré-candidatura do príncipe Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança como deputado federal pelo estado de São Paulo deixou alguns de seus seguidores com certa decepção. Isso porque gostariam de vê-lo como governador do estado. Mas a situação foi além, pois com outro lançamento de candidatura, dessa vez rumo à presidência da República, feita pelo deputado Jair Bolsonaro, e sua provável escolha pela doutora Janaína Pascoal como sua vice, fez mais seguidores incomodados. Isso por conta do discurso da doutora, que por não estar tão alinhado com a força que Bolsonaro vem usando, desapontou. Assim, o nome do príncipe começou a circular para ocupar o lugar número 2 da República, caso a chapa vença o pleito. Bom, e minha opinião sobre isso? Como disse no vídeo passado, quando comentei sobre a pré-candidatura de Dom Luiz Felipe à Câmara Federal, o fato é que Sua Alteza tem um preparo moral e intelectual que o Brasil precisa em qualquer área. Entretanto, minha resposta aos que pediram que eu comentasse sobre a opção do príncipe vir como vice-presidente de Bolsonaro ou de qualquer outro candidato não é positiva. Isso porque seu foco deve ser o legislativo, ou seja, ser deputado ou, o que seria mais ideal na minha visão, senador, pois assim teria a oportunidade de colocar suas pautas de reforma estrutural do país em debate, coisa que ficaria impossibilitado na vice-presidência ou em um governo de estado. Entretanto, caso esse convite ocorra e acabe sendo aceito, vale lembrar que isso não seria nenhuma novidade. Vide o exemplo da Bulgária, onde Simeão, que não era apenas um príncipe, mas sim o próprio ex-czar do país, virou primeiro-ministro. O próprio príncipe manifestou-se através de sua conta oficial no Facebook sobre o caso, dizendo basicamente que nenhum convite oficial para ser vice-presidente ocorreu e que seu nome, politicamente falando, gera certa complexidade em ser escolhido. Mas para você entender o pensamento do príncipe, como sua visão não é fazer uma política barata, com promessas impossíveis apenas para ser eleito, assista agora o vídeo em que Sua Alteza fala de um de seus principais objetivos: uma nova Constituição para o Brasil. Olá amigos, eu gostaria de informar a vocês o que eu estou fazendo em paralelo a essas questões políticas que eu sempre venho pautando. Eu, assim como um grupo de ativistas altamente qualificado e motivados, estamos escrevendo uma nova Constituição para o Brasil. Não temos um prazo definido ainda para publicar isso, mas o exercício tem sido um grande desafio e ao mesmo tempo um grande privilégio. Essa Constituição ela não é somente uma carta de intenção. Nós pretendemos publicar algo bem estruturado, que seja realista e que seja condizente com a nossa realidade. Ao mesmo tempo, resgatar alguns valores que estão completamente fora do contexto constitucional de hoje. Que valores são esses? Os valores de que a sociedade tem poder. A sociedade tem poder e tem que ter liberdade de livre iniciativa. E que os representantes políticos, os servidores públicos, esses devem ser servidores e não sim os grandes protagonistas. O que acontece na atual Constituição é que a atual Constituição dá muito poder para os burocratas, aos políticos. Temos que mudar isso, mas ao mesmo tempo temos que nos blindar contra as grandes perversões que isso acarreta. No minuto que você transfere poder, há grandes oportunidades aí de grupos de interesse se beneficiarem disso. Então temos que nos blindar de grupos de interesse de acabar dominando também o sistema político. Então o nosso intento agora com uma nova Constituição, qual que é? É informar e criar um documento para que possamos divulgar e ter mais brasileiros envolvidos nesse novo processo. Por quê? A Constituição é o grande culpado do que estamos vivendo hoje. A Constituição de hoje é uma Constituição que favorece o populismo, é uma Constituição que favorece aqueles discursos rasos, aqueles que vão poder fazer em nome do povo. Esse tipo de discurso não pode mais ser premiado pela Constituição, tem que ser punido pela Constituição. Nós temos que ter uma Constituição que limite esse tipo de discurso, esse tipo de nova liderança, que de novo não tem nada, só vai nos levar de volta ao passado. Então nós temos que entender que a nossa sociedade tem que ter um protagonismo muito maior e temos que ter uma Constituição que represente esse protagonismo. Somente quando a sociedade resolver liderar, que teremos sim um país de primeiro mundo. E é essa Constituição que queremos criar. É a Constituição para o brasileiro do primeiro mundo. Então, por favor, acompanhem de perto esse processo, é um processo que vamos fazer com toda a transparência e envolvimento. Neste momento, estamos polindo esse documento com esses juristas, como eu falei, é um trabalho difícil, mas saibam que todos aqui envolvidos têm um alto interesse em ver o Brasil brilhar.
e espero que você também tenha esse interesse. Então, em breve, estaremos comunicando um pouco mais sobre esse documento, que julgo muito importante, e vamos estar visitando e ao menos divulgando a vários canais de ativistas e interessados políticos sobre isso. E esperamos que com isso nós possamos ter um raciocínio melhor do que nós queremos no Brasil no século XXI. Um grande abraço a todos.